você tem aí 3 minutos para você fazer a sua pergunta, lembrando que não tem réplica, ok? É diretamente a pergunta. Tá me ouvindo? Fique à vontade, pode começar. Vamos lá. A doutrina da Trindade, ela é historicamente comprovada a sua origem nos concílios pagãos. Constantino era o imperador e estava tendo uma treta naquela época sobre a divindade de Jesus, se ele era Deus, se não era e tal. O que fizeram? Constantino chamou a galera, gente, vamos resolver esse problema porque está dando problema aqui no meu governo. O governo está dividido. Vamos bater o martelo em relação a isso. Aí colocou-se trinitários, pessoas que defendem um conceito de que Jesus Cristo não era Deus, outros disseram que não era, enfim. Aí surgiu aí a doutrina unicista, que aparentemente é o que o Leonardo é. Vocês perceberam que o Leonardo ele não está falando sobre a divindade do Espírito Santo? Que o debate está se resumindo apenas em 2 pessoas? Isso é um conceito unicista, de que o pai é o filho e o filho é o pai. Mas, a partir de então, surgiu o credo de Atanásio, que era um diácono, como comparado hoje na igreja. Resumidamente, no século IV, o credo dele diz assim: o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Esse é o credo que a Trindade defende. É um ensinamento de homens, não é um ensinamento bíblico. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra. Ah, mas o Espírito Santo é Deus porque em Atos 5:3 fala isso. Mas o 9 fala que não é. Aí, o que os trinitários defendem é Atanásio. Não defendem a Bíblia, defendem Atanásio. Foi ele que criou esse credo aqui, quando ele tornou o Espírito Santo uma divindade. Só que 1 Coríntios 8:6, João 4:28, 1 Coríntios 11:3, Apocalipse 3:12, Apocalipse 3:12, né? 1 Coríntios 15:27, Efésios capítulo 1, versículo 3:17, João 8:54, Ezequiel 38:23, Salmo 83:18, Gálatas 4:4 e Deuteronômio 6:4 provam que Deus ele é um só, uma só pessoa, um só indivíduo. E ainda mostra que o Jesus Cristo ele está subordinado a esse Deus único. A pergunta é, da onde vem a Trindade na Bíblia? Se eu acabo de citar para você 10 textos que refutam o que Atanásio teorizou, na verdade, uma vez que ele não tinha conhecimento bíblico algum. Da onde? Como que você me prova dentro da Bíblia que a Trindade ela é bíblica, sendo que eu acabo de citar para você textos que provam a unidade do Pai, o único Deus, o Deus da nação de Israel. Ok. Leonardo Andrade, você tem aí 5 minutos para fazer a sua resposta. Fique à vontade, pode começar. Seu áudio não está saindo, viu, Leonardo? Não estou te escutando. Só uma pergunta, esse é o último bloco? É o último bloco. Tá, beleza. Então, vamos lá. Tá? Vou iniciar o seu tempo. Fica à vontade. Beleza. Então, ele perguntou como que começou, né? Você citou vários textos. Eu citei muito mais do que você, citando a questão da Trindade dentro de um contexto, a qual a gente pode chamar, né, de bem elucidado. Você falou acerca do Espírito Santo, né? Você falou que eu fui meio dualista, né? Em Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Ruach Elohim, Merahefet. Esse Merahefet é como se fosse uma águia chocando, né? Ou seja, é uma ação bem interessante, Merahefet, é uma ação propriamente dito de um ser pessoal. Em aramaico era Hurho, Alor. Quando você fala Alor, você fala aberto, tá? Eu estou te ensinando. Quando você fala Alor, você fala aberto, porque tem que ser o Deus de Israel.
né? Então, Ruhó, Aloho, significa espírito do ser divino, espírito de Deus. É interessante que nas traduções de vocês colocam força ativa. Na verdade, não existe força ativa, porque o termo força no hebraico é Ha'il. Ha'il. Não existe Ha'il ali naquele texto. Vocês podem procurar o que for. E outra, o termo ativo é um termo geralmente empregado para o hebraico moderno, porque no hebraico antigo tinha cerca de 4.000 verbetes, não existe esse termo ativo. Então, isso é uma adulteração, né? Mas como você vai negar que você tá tranquilo. Então, esse termo no aramaico, no Targum de Onkelos, no Targum de Yonatan, ele está com o re no final, Hur-Ho. Esse re no final, sabe o que ele indica, Adriano? Deixa eu te ensinar. Você não sabe aramaico, mas eu vou te ensinar. Esse re no final indica a terceira pessoa, pronome pessoal. Por quê? Porque ali é um ser pessoal. Então, o Espírito Santo, ele estava em toda a Bíblia. Eu provar que Jesus é Deus, que eu provar que Jesus estava ali, já estou te provando mecanicamente de que realmente existe e a Trindade é verdadeira, né? Nós temos vários e inúmeros textos. Tem um texto aqui que eu não li para você, né? Que fala, eu não sei se vai dar tempo, 1:52 não vai dar tempo, né? Aonde fala que Jesus é o Criador. Colossenses 1:15 e 17 fala que Jesus é o Criador. Hebreus 1:3 fala que Jesus é o Criador. João 1:1 também fala que ele é o Criador. Apocalipse 4:11 fala que ele é o Criador. Hebreus 1:8 fala que ele é o Criador. 10 e o 12 versículos também diz isso. A mesma forma fala para Deus. Fala que ele é o Redentor, ele é o Todo-Poderoso. Eu separei vários versículos aqui, mas infelizmente eu não tenho como ler, porque são muitos, né? Mas o melhor deles, Adriano, que eu separei para você, é João 8:58 ao 59. Deixa eu ler para você. Ó, João 8:58 ao 59. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Sabe o que isso está querendo dizer? É muito mais do que você imagina, porque na ótica judaica, eu separei para você algo especial aqui no final. Na ótica judaica, Abraão era pré-existente também. Tanto é que quando ele pede água, a questão da água lá, eu não vou te explicar isso que não vai adiantar, mas ele é pré-existente, então Jesus é antes dele. Olha! Então você vê que toda a Trindade está implícita na Bíblia Sagrada. Muito bem. Adriano, você tem aí 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Nós estamos falando nesse bloco aqui agora sobre o Espírito Santo, né? Porque assim como Jesus da Trindade esquecia o Espírito Santo, o Leonardo também estava esquecendo de provar que o Espírito Santo é uma pessoa, uma divindade que compõe uma Trindade. Então, se eu não tivesse me lembrado, o próprio Trinitário, que acredita na existência ou no credo de Atanásio, porque na Bíblia ele não crê, ele esqueceu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus mais esquecido que tem na Bíblia. Aliás, nem Deus ele é, né? Mas vamos ao que o nosso colega aí, Leonardo, professor de hebraico, diz. Leonardo, se você não sabe, lá o texto que você está citando foi Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1. Vamos ler lá como é que está escrito? Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, tá bom? Veja como que está escrito aqui, ó. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia e tal, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas.
Você sabia, Leonardo, que existem diversas outras Bíblias que traduzem também esse texto aqui como poder, vento impetuoso, vento, força. Nunca se atribui aqui a Espírito Santo. Somente na tua Bíblia, que fala que aí é o Espírito Santo de Deus. Aqui está falando de uma força ativa, não uma mera força, porque força ou poder é algo acumulado. Aqui está falando de uma força em movimento. E a palavra hebraica traduzida aí é ruach, né? Você tem a pronúncia melhor, obviamente, porque você conhece o hebraico. Eu não conheço hebraico na questão de pronúncia, mas você está equivocado, querido. Assim como a palavra manga não significa apenas uma fruta, mas pode significar também a parte da minha camisa. Aqui na minha região, mangá significa debochar de alguém. Então, tem várias implicações. A palavra ruach também. E ela é interessante. Se nós fôssemos ou tivéssemos mais tempo para irmos para um dicionário, que parece que é algo que você ignora, lá você vai ver diversos léxicos onde a palavra ruach, inicialmente, ela é traduzida como vento, força ativa, poder, viração. Vários outros eruditos protestantes, trinitários, jamais usariam esse argumento fraco e pífio para tentar provar que o Espírito Santo aí é uma pessoa. Outro ponto interessante. Você citou, e me surpreende, me surpreende muito você ter citado o texto de que os judeus entenderam que Jesus Cristo estava se fazendo igual a Deus. Quem foi que disse isso? Qual dos 12 apóstolos disse isso? Você consegue responder para mim? Você não consegue. Lá está dizendo que foram os judeus que, segundo você mesmo já mostrou nesse debate, e inclusive, eu faço questão de ler na Bíblia. Lá está dizendo, lá eu sou. Você tem certeza? Primeiro, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu me chamo Francisco. Se lá no manuscrito bíblico tiver a expressão hebraica, eu sou. Lá não tem. Não tem. Inclusive, você que é trinitário, se você abrir a sua Bíblia agora aí, você vai ver que Deus se identifica como eu sou o que sou, ou seja, eu mostrarei ser aquilo que eu mostrar ser. E o que é interessante? O próprio apóstolo Paulo falou assim, eu sou o que sou. Ué, por que vocês trinitários agora não acreditam que Paulo é Deus? Porque ele falou a mesma coisa que supostamente Deus falou. Mas Jesus, erroneamente, no conceito trinitário, disse eu sou, então ele é o mesmo Deus de Êxodo 3,14? Gente, vamos parar com isso. Isso aí é igual, por exemplo, se eu pegar a Bíblia aqui, eu posso provar que Paulo era bandido, ladrão, porque a Bíblia diz que ele roubou as congregações. Aí eu posso também citar um outro texto dizendo que ele não obedecia à lei e criar uma doutrina dizendo que Paulo era ladrão. Mas é óbvio que não é assim. Você está equivocado. Primeiro, Êxodo 3,14, Deus não se identifica como eu sou. Eu sou não é nome. Eu duvido você colocar o nome do teu filho de Esou. Jesus falou em relação a Abraão. Antes de Abraão existir, eu já existia. E aí, quem disse que Jesus estava se fazendo igual a Deus era os judeus que queriam matá-lo. Adriano, já deu seu tempo. Leonardo Andrade, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta, lembrando que não temos tréplica, tá? Eu sei que a vontade é grande de fazer tréplica sempre, né? Mas não pode, tá ok? Vai lá, faça a sua pergunta, fique à vontade, 3 minutos. Então vamos lá. Olha só, eu vou ler um texto para você, que diz assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou mesmo, eu o primeiro e o último. Isso aqui é Isaías 48, verso 12. Você marca aí na sua Bíblia. Isaías 48, verso 12. Primeiro e último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus e os palmos. Eu te chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi.
quem dentre vós tem anunciado essas coisas? O Senhor amou e executará a sua vontade com a Babilônia. O seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado. Também já chamei e trarei e farei próximo o seu caminho. Chegai-vos a mim. Presta atenção agora, Adriano. Chegai-vos a mim. Ouvi isso. Não falei em oculto desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Agora o Senhor Deus me enviou a mim com o seu Espírito. Eu vou repetir de novo, Adriano, porque isso aqui é um tipo de misericórdia. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em oculto desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor, Deus, me enviou com o seu Espírito. Eu te faço uma pergunta, Adriano. Há uma distinção entre Deus e o seu Espírito nesse texto? Há uma distinção. Por quê? Vou repetir. Não, eu tenho que repetir esse texto. Ele é muito bom. Ó, chegai-vos a mim, ouvi isso. Não falei oculto desde o princípio, desde o tempo em aquilo que se fez. Está ali agora. O Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Ó, primeiro, o Senhor Deus enviou a mim e ao seu Espírito. Não pode ser Deus. E quem que ele enviou com o seu Espírito? Se você queria um texto que demonstrasse trindade no Antigo Testamento, esse texto é fatídico. Entendeu? Porque aqui fala, ó, ele me enviou a mim com o seu Espírito, ou seja, entra em concordância com o mesmo texto de João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. Agora eu quero que você me prove que eu estou errado dentro desse texto. Ok. Adriano, você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta. Fique à vontade. É interessante que esse texto me faz lembrar o texto que ele já citou, de Gênesis capítulo 1, né? Onde ali diz que o Espírito de Deus. Então, o Espírito é claramente algo que pertence a Deus. Essa mesma expressão, Espírito de Deus, aparece várias vezes na Bíblia. Lá num texto bíblico, por exemplo, de Atos, capítulo 5, versículo 9, que é ignorado, tipo, os trinitários fecham os olhos quando vem o versículo 9, onde ali está falando o Espírito de Deus, né? Ou melhor, o Espírito de Jeová. Mentiram ali para o Espírito de Jeová. Ô, Leonardo, esse texto em hebraico aí, você nunca leu aí o tetragrama, não? Ou você apagou com a caneta na tua Bíblia hebraica, na tua Bíblia judaica? Não tem um tetragrama nesse texto que você citou para mim? Porque eu tenho certeza que tem. Aliás, 6.129 vezes no Velho Testamento tem um tetragrama. Agora só falta você dizer que o tetragrama é a Trindade, é o nome da Trindade. Aí é criar uma aberração ainda mais aberracionista. Em relação ao texto que você citou, aí está falando exatamente algo simples. É o Espírito de Deus. Você está lendo Espírito Santo aí aonde? Está colocando palavras na Bíblia agora, querido? Não tem. O texto no versículo 17, você pode ler na tua Bíblia hebraica aí, eu vou ler em português. Assim diz Jeová, Yehová em hebraico. YH, né? Yud He Vav He, com as letras Sheva Rolan Kamar. Yehová. Eu, Yehová, sou teu Deus. Aquele que te ensina a tirar proveito, aquele que te faz pisar no caminho em que deves andar. Enfim. Agora, o texto que você está destacando aí, primeiro fala que o Espírito pertence a quem? A quem, Leonardo? A Trindade? Não, querido. É a Yehová. É algo simples de se entender. O Espírito é algo, não alguém que pertence a Jeová.
Veja, por exemplo, aí, olha, que a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2, se refere ao Espírito Santo como isto. Isto. Ou seja, algo. Você nunca vai chamar o teu filho de isto. Você não vai chamar. Ou aquilo. Então fica claro que o Espírito Santo ele não é um ser apartado de Deus, individualizado, com personalidade, com consciência, com vontade própria, com raciocínio pessoal. Não. Você quer ver por que é tão aberração você tentar defender aqui que o Espírito Santo é uma pessoa? Abra a Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 20, ou melhor, João, capítulo 20, versículo 21. João, capítulo 20, já que você está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa e está tentando provar isso, né? Porque conseguindo você não está. Atos, capítulo 20, versículo 21. Deixa eu ver aqui. Jesus aparece para os apóstolos e fala assim, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, né? Eu também os envio. Aí João 3,16 mostra que foi o Pai que enviou a Jesus Cristo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é esse aqui, olha. Depois de dizer isso, lembrem que os trinitários dizem que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Então vamos pegar isso como verdade. Olha como fica tudo esse texto aqui dentro da ótica trinitária. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam Espírito Santo. Você já apagou uma vela, Leonardo? Você apaga uma vela comumente é soprando. Foi exatamente isso que Cristo fez. Saiu ar, vento, da boca de Jesus Cristo. E sabe como foi que Cristo se referiu a esse vento que saiu da boca de Jesus? Espírito 30 segundos. Santo. Entenda que aqui você está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Será se saiu um espírito, uma pessoa de dentro da boca de Jesus? 20 segundos. Será? Vale lembrar que no batismo de Jesus, o Espírito Santo estava dentro de Jesus Cristo. Jesus estava possuído por uma outra divindade? É uma aberração você dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Não existe essa doutrina dentro da Bíblia. E prosopopeia é algo que aparentemente você não conhece. Ok. Leonardo Andrade, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Então vamos lá, rapidinho. Eu deixei por último aqui para ele. Vou ler uns textos aqui. Vou ler um texto no Zohar. No princípio da nossa fala, ele falou que a Trindade é coisa de invencionice, né, dos cristãos. Mas vamos rápido, né, porque eu tenho pouco tempo. Então, o Zohar é um livro totalmente judaico. Eu vou ler na página 84 e 85, que diz assim: mas quando Deus quis ser conhecido de maneira mais plena, ele pôs uma vestimenta preciosa e criou Ele, isto, que significa toda a criação. E esses dois juntos fazem nome Elohim, que significa o sagrado, ponto embaixo. Vou ler outra página. Página 90 do Zohar. Ó, o ancião do Dias é conhecido como a face grande, que é composta de 3 naturezas. Vou repetir, é composta de 3 naturezas. O princípio superposto, macho, fêmea e filho. Por que macho? Deus. Por que fêmea? Porque a palavra rua, ela tem uma conotação feminina. Isso aqui é o Zohar. Isso aqui é um livro totalmente judaico e filho, a fim de criar os mundos que só podem existir em Deus. Eu li o Zohar. Vou ler outro, rápido. Eu vou ler esse livro aqui, ó, O Oráculo da Cabala, de Richard Seidman. O Aleph, incorporado ao mesmo tempo à unidade e à multiplicidade. É assim o fator primordial da criação, liderando outras letras em sua combinação. Essa letra de simultânea unidade e maneirabilidade inicia vários nomes de Deus. Elohá, El, Al, Adonai, Elohim. É o nome de Deus, que por terminar com o sufixo plural, significa literalmente deuses. Isso sugere que um só Deus inclui vários espíritos e forças. Deus é simultaneamente um e muitos.
Vou ler outro. Vou ler agora a Torá. Ó, a Torá. Quando fala de Elohim, criou Deus, Elohim. Tem em hebraico a forma plural para indicar que Deus compreende, unifica todas as forças infinitas e eternas. E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo bará foi empregado no singular, imediatamente depois de Elohim. Vamos lá para o Sefer, ó. O Sefer Letzirá. O Sefer Letzirá. Aqui, ó. O Sefer, ó. Sefer Letzirá. Livros totalmente judaicos. O nome divino associado com entendimento é Elohim. Esta é uma palavra plural, já que entendidamente implica numa pluralidade de força. Então, o que eu li aqui são totalmente livros judaicos, né? Outra coisa, em João 10:30, a Bíblia vai dizer assim que eles são uns, né? Eles são um só, não é? Depois você dá uma olhada, Adriano. O termo um ali é Hem, significa um. Se você olhar Mateus 5:41, ali fala uma milha. Uma milha. O termo que está lá, sabe qual que é, Adriano? Hem, indicando um. Se você ler Marcos 8:14, Renar, um também. Se você ler Romanos 12, verso 5, está Ren também, que significa um. Ou seja, faz uma concordância verbal com o verbo. Você falou sobre, deixa eu ver se eu consigo falar tudo em um minuto. Você falou que Êxodo 3:14 fala, eu sou o que sou. Não, eu serei o que serei. Está no imperfeito, está no futuro. Sabe por quê? Porque quando ele fala eu serei, Jesus vem no Novo Testamento e fala eu sou, se cumprindo. Por isso que não há menção do tetragrama no Novo Testamento, porque Jesus cumpriu isso. E você falou que Paulo falou, que ele falou assim, eu sou, né? Paulo falou, tá bom. Mas João, capítulo 18, verso 6, quando Jesus fala, eu sou, muitos soldados caíram por terra. Qual vez que alguém falou que eu sou, caíram por terra? Só na vez que Jesus se prontifica com Deus. Deixa eu ler um texto para você. Que Elai Shemit, Met Merosh, Baaset Dimirti, Met Hayotá. Só ler a última palavra. Veatá Adonai Shelahim Ver Hur-Ho. A palavra que você falou do Espírito não tem ali genitivo para indicar que é a posse de Deus. É seu Espírito. Está com o pronome possessivo na segunda pessoa e você foi refutado. Um abraço. Ok.